E aí, Sossada, hoje eu quero falar sobre algo maravilhoso que todo libertário gosta de falar e gosta de pagar também, né? Que são os impostos. E por que os impostos são aberrações jurídicas, econômicas e morais e não deveria ser definido em nenhum desses campos. Isso torna as pessoas completamente improdutivas ou impede que elas se tornem mais produtivas. Você tem um empobrecimento relativo da sociedade por causa dos impostos. E eu vou dar um exemplo muito prático aqui, em que eu passei e tem reflexo inclusive em vocês. Vejam só, há mais ou menos um ano eu iniciei o canal e nesse mesmo período eu estava com o dinheiro já para comprar um computador para mim, e eu posterguei a compra desse equipamento o máximo que eu pude, mais ou menos um ano. Por quê? Todas as vezes que eu via o preço do computador, eu sabia que eu estaria pagando, sei lá, 40%, 50% de impostos embutido dentro dessa compra. Então por que é que eu compraria aquilo ali se eu ia pagar basicamente um outro computador para o governo? Só que isso teve um reflexo direto aqui na minha produção de conteúdo para o canal. Eu preciso do computador por diversos motivos, tá? Mas um dos motivos principais é aqui aumentar a qualidade do canal, trazer edições que vocês pedem constantemente, as thumbnails que vocês pedem constantemente, deixar os textos na tela enquanto eu estou lendo, vocês pedem isso também constantemente. E então eu posterguei essa compra por causa da quantidade de impostos. Notem, isso é um exemplo muito prático aqui e eu sou só uma célula de informação dentro do processo de mercado. Imagine isso em todo o âmbito mercadológico, em toda a catalaxe ocorrendo. Quantas pessoas não se tornam menos produtivas? Quantas pessoas não produzem coisas com menos qualidade? Quantas pessoas não produzem coisas que não são eficazes ou não são eficientes para as pessoas que estão querendo consumir aquilo ali? Justamente por causa dos impostos. Como é que tu pode ter um tipo de punição por ser mais produtivo? Olha só, eu produzo pouco, tá? Então o meu salário vai ser X. E aí eu passo a produzir mais, começo a receber mais e eu tenho uma punição maior. Eu tenho uma alíquota de imposto maior porque eu me tornei mais produtivo. Muita gente diz que a gente, que é ANCAP, é muito radical quando a gente chama os liberais de comunistas. Só que muitos liberais defendem um aumento de imposto, ou então um tipo de imposto progressivo. Só que esse é justamente o segundo item do Manifesto Comunista lá, né, que o Marx, eu ia dizer mal, meu Deus do céu, que o Karl Marx e o Engels escreveram, e eles listaram lá 10 coisinhas que deveriam ser colocadas em prática nos países para que eles caminhassem rumo a uma sociedade socialista. Se é que isso não seria um tipo de contradição, né? Sociedade e socialista. Eles falam sobre expropriação das terras, né, em prol do governo, para uso do Estado. Isso basicamente a gente já tem ocorrendo no Brasil, só que em um grau que não é tão explícito, visto que a gente tem uma cláusula na Constituição, um inciso na Constituição, que diz que a propriedade privada deve cumprir sua função social, ou então ela pode ser até mesmo expropriada pelo Estado. Então, na prática, a qualquer momento, o Estado pode tirar a tua propriedade e simplesmente acabar com tudo, tá ligado? Tua propriedade não é tua, é como se fosse um tipo de concessão. E aí o segundo item é um imposto fortemente progressivo, e o terceiro é direito de soberança, tá ligado? Retirar o direito de soberança, acabar com isso aí, tá ligado? Tudo tem que ir pro Estado. Mas enfim, voltando para o assunto principal. Note como isso é completamente destrutivo para a economia. Se tu sabe que tu vai ser mais produtivo e tu vai ser mais taxado, tu vai ser punido, então por que é que tu vai se tornar mais produtivo? Tu cria um desincentivo para que essa pessoa se torne melhor, para que ela se torne mais eficiente, para que ela se torne mais eficaz. E isso não é só para as pessoas, não é só para o funcionário, não é só para o cara que é trabalhador. Para o próprio cara que quer montar uma empresa, que quer gerar trabalho, que quer gerar emprego, que quer gerar riqueza para as pessoas, isso se torna também um desincentivo. Por que eu vou investir nisso aqui? Por que eu vou tentar abrir uma empresa nisso aqui se eu sei que eu vou ascender economicamente, mas eu também vou ser mais taxado? Se eu vou ter que passar por uma burocracia maior. Então simplesmente vou ignorar tudo isso aqui, vou continuar vivendo ou como um funcionário, ou tentando trabalhar de uma forma que não gere tanta riqueza para a sociedade, mas que eu não seja tão punido. Porque é isso que ocorre. O ser humano vive baseado em incentivos. Se tu tem um incentivo para ser mais produtivo, tu vai tender a ser mais produtivo. Nota, eu tô falando de tendência, tá? Porque a gente não pode generalizar, visto que não dá para prever a ação humana de forma absoluta. A gente só faz conjecturas. E, cara, se tu recebe esse incentivo para ser mais produtivo, a tendência é que tu seja. Mas se tu recebe o incentivo para ser mais... Aliás, para ser menos produtivo, ou para ter uma produção, um aumento de produtividade relativamente menor ao que seria sem os impostos, então é isso que vai ocorrer também. A tendência é sempre essa. E, cara, isso é uma completa aberração econômica, cara.
é completamente destrutivo para a economia. A longo prazo, isso faz com que a gente tenha uma menor qualidade de vida e muita gente não enxerga isso, continua defendendo, mais impostos para os ricos. Então simplesmente vamos ser pobres, visto que os impostos serão menores, tá ligado? Isso porque a gente nem tá falando aqui que muita gente que é rica consegue comprar o Estado, consegue burlar algum tipo de legislação, pode encontrar as brechas na legislação com mais facilidade, visto que podem comprar melhores advogados, ou simplesmente podem transferir o dinheiro deles, a riqueza, a produção deles, para outro país que cobre menos, que taxe menos. É por isso que países que têm uma maior liberdade econômica geralmente são mais ricos. Eu estou falando isso geralmente porque tem muitos países que ascenderam economicamente com liberdade de mercado, com menos empecilhos impostos pelo Estado, e depois que chegaram a um alto nível de qualidade de vida, eles fizeram o seguinte, olha só, vamos começar a colocar aqui medidas socialistas ou progressistas, ou como você queira chamar, na nossa sociedade, e você começa a ter um empobrecimento relativo aos poucos. Óbvio que isso é mais visível em países mais coletivistas, mais socialistas como o Brasil, tá? Em países que são historicamente mais liberais no sentido econômico, é mais difícil você ver isso aí, né? Porque você vê muitas pessoas dizendo, olha só, aquele país ali, ele é um país socialista, ele deu certo, e mesmo assim as pessoas são ricas, as pessoas vivem bem. O que é completamente absurdo, é desconsiderar todo o fenômeno histórico de livre mercado daquele país. Mas dito isso, visto que é uma aberração econômica, ele também é uma aberração completamente jurídica. Na verdade, é uma aberração jurídica dantesca, na verdade. Veja só, como é que é quantificado de forma objetiva as alíquotas de impostos em cada um dos bens, em cada um dos serviços? Não existe nenhum tipo de cálculo objetivo para você fazer isso. É simplesmente o que um burocrata acorda e diz, meu Deus do céu, tive uma ideia da gente mexer nas alíquotas de impostos, ou criar alíquotas de impostos. Vou conversar com meus outros confederados para a gente poder colocar isso em prática aí, ou não, né? Só que, cara, de onde é que vem esses números? Por que as alíquotas de impostos são exatamente as que são agora? Por que elas não são menores? Por que elas não são maiores? Por que o imposto de renda é 7,5% ou é 15%, mas não é 6%, não é 14%? Cara, de onde é que esses números são tirados? É por isso que você não pode deixar que a legislação estatal seja o norte jurídico para nada. É completamente subjetivo, depende da interpretação do legislador, do jurista. E olha as consequências disso, tá ligado? Tu tem uma relativização gigantesca, inclusive da própria propriedade privada, que foi o que eu citei agora. Você ter a capacidade de expropriar a propriedade privada de alguém porque ela não cumpre a função social. Meu Deus do céu, isso é malévolo, isso é draconiano, isso é nefasto. Me faltam até os adjetivos, tá ligado? Nada que eu falasse aqui seria, cara, suficiente pra isso, tá ligado? É extremamente pernicioso você acreditar nos impostos, tanto de forma econômica, tanto de forma jurídica, tá? E além de tudo, eles são uma aberração moral, porque depreda completamente o sentimento de subsidiariedade das pessoas que são próximas e até mesmo das pessoas que estão distantes umas das outras. Tu recebe menos por causa dos impostos, tá? Tu tem uma expropriação maior da tua propriedade por causa dos impostos. Então, sobra menos dinheiro para você ser caridoso com as pessoas ou para tu ajudar outras pessoas. Cara, como é que alguém pode, em sua consciência, defender os impostos? Quando o Hans Hermann Hoppe estava escrevendo Democracia, ele explicou a diferença entre um ladrão comum e um ladrão estatal. E ele diz o seguinte, o ladrão comum, ele te rouba na rua, mas ele vaza. Cara, tá desenquadrado. Eu odeio quando o celular vai fazendo assim. O ladrão te rouba na rua, mas ele vaza. Por quê? A cada momento, a cada segundo, a cada minuto que ele passa próximo da vítima, aumenta a possibilidade dele sofrer retaliação. Você tem a possibilidade de alguém chegar para ajudar a vítima, você tem a possibilidade da polícia chegar para ajudar a vítima, você tem a possibilidade, sei lá, da própria vítima reagir, ou de o ladrão se distrair e acontecer alguma coisa que impeça dele de conseguir completar o roubo. Então há um incentivo para que o ladrão vaze logo. Como ele vai embora, você cria dispositivos tecnológicos através do próprio mercado para utilizar como defesa, certo? Como é algo que ocorre de tempos em tempos, não é ali constante, o mercado pode ir se desenvolvendo e desenvolvendo técnicas de defesa para esse tipo de coisa. Só que o que ocorre com o Estado, com o roubo estatal, é completamente diferente, porque ele é sistematizado. É o ladrão que te rouba e diz, continue andando, continue produzindo e eu vou continuar mastigando um pouco do que foi produzido constantemente. Então você não tem esse tipo de tempo para criar dispositivos de defesa. Você tem que criar o dispositivo de defesa ao mesmo tempo que você está sendo roubado. Isso se torna muito mais complicado para o mercado. E tem muita gente que diz, não, o Estado, aliás, o mercado não vai conseguir fornecer serviços de defesa. Cara, a gente já teria uma defesa muito superior
sem o Estado. Até porque com o Estado a gente já está conseguindo desenvolver tecnologias para impedir o próprio roubo estatal, que é o roubo mais nefasto que existe. E isso a gente vê através de blockchain, através de diversos tipos de tecnologia, através do algoritmo e várias outras camadas de tipos de defesa contra o Estado, certo? Esse era o assunto principal do vídeo. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like. Lá nos comentários tem alguns links para vocês poderem apoiar o canal através do Apoia-se, ou vocês poderem patrocinar o canal comprando livros ou qualquer coisa na Amazon através dos links que eu deixo na descrição também. Na descrição não, perdão, nos comentários eu não estou colocando mais na descrição, porque pode ser que o YouTube limite meu alcance por causa disso. E agora um aviso aqui, um adendo a um vídeo que eu fiz há 3 dias atrás, e eu falei um pouco sobre a Previdência Social. No final eu falei que o Estado é a origem do mal, a fonte do mal, e na hora que eu ia me corrigir, que eu ia dizer que, na verdade, o homem é que é a origem do próprio mal e o Estado catalisa isso, passou um carro de som e aí eu fiquei um pouco irado, parei ali, perdi o raciocínio. E aí eu tô corrigindo isso agora. Na verdade, o Estado, ele catalisa o mal, porque ele faz com que as pessoas que já são más, que têm uma tendência mais malévola, ascendam ao poder e tenham controle sobre a vida de outras pessoas. Então isso sim é completamente nefasto e é causado pelo próprio Estado. Essa catalisação, mas não o mal em si, sabe? É como se o mal já existisse, né? Fosse uma sementinha regada, plantada ali, e o Estado fosse lá e regasse aquela plantinha malévola, tá ligado? Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.